Boa tarde, vamos começar com o nosso boletim das 12h30 do dia 11 de junho de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Analisando o índice Bovespa no dia de hoje, a gente vê que ele abriu forte, chegou a alfinetar fundo a média das bandas de Bollinger e voltou a realizar e devolveu tudo. Nesse exato momento, o índice Bovespa está estável, 0 a 0. Vale, que chegou a positivar e chegou a estar bem interessante, acabou devolvendo tudo, abriu com gap, testou a banda superior de Bollinger e devolveu tudo, fechou o gap. Apesar do CCI estar comprado, apesar do estocástico lento já está comprado, né, sobrecomprado em 84%. A Vale abriu muito forte, realizou, fechou o gap e agora pode se preparar para começar uma recuperação agora à tarde. Petrobras já vinha fraca a performance de Petro e continua fraca. Ou seja, Petro continua aqui dentro de um pequeno canal de deriva, abriu com gap, né, na sexta-feira ele fechou aqui embaixo, na sexta ele fechou a 18,88. Hoje abriu a 19,19 para fazer máxima, abriu a 19,11 para fazer máxima 19,19 e voltou a realizar. E agora testando esse suportezinho mais imediato aqui em 18,68. Bom, Petrobras continua bem neutro no curto prazo. Um pequeno canalzinho de deriva, com suporte a 18,68 e resistência nos 19,30, 19,32. E se a gente pegar lá fora o S&P, a gente vai ver que nos últimos dias o mercado lá fora subiu bem. Hoje abriu no campo positivo, chegou a testar a resistência de 1.329, que é essa daqui. E depois realizou, enfim, para fechar, aqui não tem gap, mas enfim, para perder o suporte de 1.324, que é a retração de Fibonacci. Se a gente pegar esse movimento inteiro, ou seja, ele está testando, né, tende a buscar aqui os 50% em 1.342, mas hoje, depois de alguns dias de alta, ele realiza, mas a expectativa é que ele venha melhorar, venha fechar um pouquinho melhor hoje. O mercado sinalizando uma pequena melhora agora. Ele realizou e agora querendo melhorar um pouquinho. Mas no gráfico de 60 minutos a gente vê que ele não, o mercado, o S&P não está muito bom. Ele deixou aqui uma estrela cadente, deixa eu remover aqui esses suportes anteriores. E a gente vê que ele parece que está querendo formar uma flâmula que é uma figura no caso aqui, de reversão de tendência, no caso de baixa. Mas mesmo assim, a expectativa é que ele possa vir a testar essa linha da figura eventualmente hoje ou amanhã, para depois voltar a realizar. Vamos ver se ele consegue manter esse duplo suporte para hoje, né, quase que triplo, né, as duas médias aqui, né, e essa principal média das bandas de Bollinger servindo como suporte. Pela própria estratégia de Dow, a expectativa é que ele venha, teste outra vez a banda superior de Bollinger para voltar a realizar. Então, de qualquer maneira, a expectativa para o S&P agora é que ele comece a melhorar um pouquinho. Vamos ver se ele vai sustentar essa expectativa, enquanto
Ele tenta melhorar aqui. A gente pode olhar no gráfico de 15 minutos do mini índice futuro, né, que ele veio, testou a retração do 61.8, deu uma bela venda aqui, e agora essa venda está sendo estopada, zerada, né, com lucro, e a expectativa já é no próximo candle, a expectativa é que ele venha dar uma compra. O interessante seria esperar. Deixa eu só botar aqui. Seria esperar além do estocagem já sinalizar compra. Seria interessante o CCI dar compra. E aqui ele tentar romper essa média de 8 períodos no próximo candle. Aí ele tem que romper 54.510, rompe a média em azul, né, e rompe a máxima desse candle daqui, que está em 54.550. Ou seja, rompendo aqui esses 510, fica como o principal 54.500, desculpa, aqui é 54.500, 550. Aqui está em 54.500. Então o interessante seria uma compra no mínimo, rompendo esse 54. O interessante seria no próximo candle, né? Próximo candle gráfico de 15 minutos, próximo candle vai dar às 12h45. Ou seja, de qualquer maneira, o interessante é esperar ele romper. Mesmo que ele já venha romper, fechar rompendo a média de 8 períodos, o interessante é esperar fechar esse candle e no próximo candle, rompendo a máxima deste, existe uma sinalização de compra. Tem uma resistência de Fibonacci aqui nos 710, 720 e depois uma resistência nos 54.900. Deixa eu ajustar aqui. 54. Travou aqui. Aí, 54.900. Então, interessante, como eu disse, é esperar o próximo candle. Uma compra agressiva seria agora. Mas aí tem que ver se ele vai realmente respeitar isso aqui. Uma compra conservadora seria no próximo candle. De qualquer maneira, vamos dar uma geral aqui. Vale voltou a positivar. Como eu disse, os mercados tendem a melhorar um pouquinho aqui. Então, o papel que chama atenção ainda dentro do setor de construção é Gafisa. Vou botar aqui para o diário. Gafisa com 11% de ganho. Ou seja, aqui dos 2,50 era uma compra. Já chegou no primeiro objetivo, que é a média das bandas de Bollinger. Tem o próximo objetivo aqui nos 2,90, 2,92. CCI dando compra também. Ou seja, essa foi uma compra bem interessante. Depois do papel ter atingido o objetivo de baixa dele, dessa cunha de continuação de tendências de baixa pela teoria de Dow. Chegou no objetivo e agora sinaliza com uma melhora. Um papel também que chama a atenção é os Minas. Depois de um movimento forte de queda, os Minas tem uma alta, uma compra conservadora, seria rompendo esses 8. Ela não chegou aqui, apesar de estar com 3 e pouco de alta, no momento está em 7,94. Uma compra conservadora seria rompendo esses 8 e de preferência a média, essa média de 8 períodos também aqui. Então R$8 a média de 8 períodos daria uma compra
pouquinho mais conservadora em cima de um papel, né, que a gente vê que está numa tendência primária de queda. Então é sempre bom ir um pouco mais devagar com uma compra para esse papel. Alguns papéis que estão interessantes aqui, enfim, que ainda não deram uma compra, mas que já podem sinalizar uma compra, seria Itaúsa. Compra agressiva rompendo 8,80. Compra conservadora 8,95. Papel querendo sair desse canal de deriva aqui. Tem um suporte. Vou usar aqui a média a banda inferior de Bollinger 8,10 com 8,80. Rompendo 8,80 é uma compra agressiva. Compra conservadora 8,95. Aí ele tem o primeiro objetivo em 9,22. E depois lá em cima dos 9,67. YouTube 4. Chegou a alfinetar essa resistência de 29,42. A gente vê bem a falta de volatilidade, levando as médias das bandas de Bollinger a um canal de deriva. A máxima aqui hoje foi 29,49, alfinetou então a resistência de 29,42, acabou perdendo força vindo para baixo. De qualquer maneira, se isso aí já veja que, apesar de isso aí já estar lá em cima, se quiser acima dos 100, né, que seria uma compra conservadora, o gráfico não sinaliza essa compra. Média as médias, aqui já dando compra também, média das bandas de bola de 20 períodos, com a média de 8, sinalizando uma compra, estocástico compra, ou seja, as médias dando compra, estocástico deu compra, CCI deu compra, mas o gráfico ainda não deu compra. Por isso que é sempre interessante a gente estar olhando o gráfico e não ir simplesmente pelos indicadores. Bradesco 1,14 de alta, é aquilo que a gente tinha falado mais cedo no call da manhã. Apesar de uma expectativa de alta, enfim, ele já deixou uma sombra superior grande, já chegou na banda superior de Bollinger. A expectativa é que esse papel possa realizar. Estocástico sobrecomprado em 91%, ou seja, já apesar de um movimento bastante errático, né, Bradesco já chegou no objetivo de alta quando ele saiu da banda inferior de Bollinger para buscar a banda superior de Bollinger. Então, por enquanto, esse papel é para trabalhar com stop e não tem ponto de compra. Banco do Brasil, com uma cunha de reversão de tendência, abriu com gap, enfim, sinalizava até uma boa recuperação, mas acabou devolvendo aí, ainda não fechou o gap, mas praticamente, de qualquer maneira, um ponto interessante para uma compra em Banco do Brasil seria só quando romper a média das bandas de Bollinger em vermelho e essa resistência de 20 e 18 aqui, passando a ter o primeiro objetivo aqui em cima em 22 e 10. Então 20, 18, 20, 20, enfim, dá uma primeira compra com o primeiro objetivo nos 22 de 10. E a gente pode medir aqui essa distância, a gente pode medir deixa eu pôr aqui eu vou medir o objetivo dessa reversão, medindo essa distância aqui, e daqui eu jogo aonde ele rompeu, ou seja, o papel tem o objetivo
sinalizado pela cunha de reversão de tendência por volta aqui de 22, arredondando aqui 22,90. Existem algumas resistências intermediárias, como eu disse, 20 e 18 é muito forte a resistência. Depois existe uma outra resistência aqui, e nessa faixa de preço, um pouquinho abaixo da banda superior de Bollinger, 21 e 25. Depois tem os 22,10. Depois o objetivo dessa cunha em 22,90. Estocástica abrindo compra. CCI ainda vendido. Ou seja, CCI ainda não sinalizou uma compra aqui. O mercado ainda patinando. Se a gente pegar aqui o OGX, sinalizava já uma reversão, uma melhora para o dia de hoje, que acabou não vindo. Abriu com gap em cima aqui dessa linha de tendência de baixa, desse canalzinho de baixa de curto prazo. Testou essa resistência dos 10,45 e já veio para baixo. Ou seja, uma compra para o OGX agora tem que romper essa linha de tendência de baixa, romper a resistência de Dow de 10,45 e, dependendo como for, esperar romper essa média das bandas de Bollinger Vermelho também. Porque aí ele pode bater nessa média das bandas e voltar a realizar para fazer um fundo duplo ou eventualmente o W que o John Bollinger se refere sempre. E aí sim, numa reversão altista daria ponto de compra. Tá certo? O mercado então bem aquém do esperado no início do dia. A projeção de volume para hoje está em 6,24. É um volume até razoavelmente bom para os momentos atuais da bolsa. Então o mercado, não sei se vai confirmar esse volume. No momento o volume está em 2.340, arredondando. Tem mais aí uns 4 bi. Como a gente já está na metade do dia, provavelmente esse volume não deve se confirmar. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Acredito, como eu já disse, que o mercado pode melhorar um pouquinho. Tudo depende de Nova York. A expectativa lá é que melhore um pouquinho. Mas voltando aqui a olhar o nosso gráfico, a gente vê que ele melhorou um pouquinho, mas nada demais. Se a gente voltar aqui para o gráfico de 60 minutos que a gente estava analisando, ele está querendo melhorar um pouquinho, né? Quando vocês vão se lembrar que a gente, quando começou a falar do S&P, ele estava bem mais aqui embaixo, com candle negativo, já começa a reverter numa melhora. Vamos ver se pelo menos ele volta aqui a positivar. Esse é o desafio do S&P para hoje. Enquanto isso, vamos ficando por aqui. Às 4 horas da tarde hoje temos o nosso call de fechamento e nos vemos lá. Tenham todos uma boa tarde e até mais tarde.